Por que uma pessoa incomoda você muito mais do que todas as outras? Às vezes, a resposta tem menos a ver com essa pessoa e mais com algo que está escondido dentro de você. Quero mostrar o que suas reações mais fortes podem estar tentando revelar e por que entendê-las pode mudar a maneira como você vê a si mesmo e aos outros. Quando alguém irrita você profundamente, eu pediria que resistisse a uma das reações mais naturais da mente humana: decidir imediatamente que o problema está completamente fora de você. Há momentos em que outra pessoa age de forma egoísta, arrogante, desonesta ou cruel, e seu julgamento pode ser justo. Mas também existem momentos em que sua reação carrega uma força emocional muito maior do que o acontecimento realmente merece. Alguém faz um comentário simples, fala com muita confiança, recebe atenção, interrompe uma conversa ou age de uma maneira que você considera inaceitável e de repente algo dentro de você se acende. Depois, examine a emoção: raiva, medo, vergonha, inveja, repulsa, humilhação ou impotência. Em seguida, examine a história por trás disso. Essa reação lembra algo que você já viveu antes? Por fim, observe o limite. Precisa apenas se sentir mais à vontade com a própria vulnerabilidade e com uma conexão emocional saudável. É assim que uma relação que incomoda pode se transformar em um instrumento de individuação. Seu corpo fica tenso, seus pensamentos aceleram e você começa a criar uma verdadeira acusação contra aquela pessoa. Nesses momentos, eu não diria que o outro é inocente. Eu diria que sua reação merece ser investigada. A razão é simples. Aquilo que mais rejeitamos nos outros pode, às vezes, tocar justamente aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Eu chamei esse mecanismo psicológico de projeção. O inconsciente não fica em silêncio só porque a consciência decidiu não olhar para alguma coisa. Se você aprendeu que a raiva é inaceitável, sua raiva pode ser empurrada para a sombra. Se ensinaram a você que ambição é egoísmo, seu desejo de reconhecimento pode desaparecer da sua identidade consciente. Lembre-se disso. As pessoas que irritam você podem estar revelando algo que precisa ser compreendido dentro de você. Antes de reagir, pare, observe e escute o que sua emoção está tentando ensinar. E antes de continuar, escreva nos comentários a palavra secreta espelho. Se você foi elogiado durante toda a vida por ser sempre agradável, sua capacidade de dizer não pode acabar escondida. Então você encontra alguém que expressa abertamente aquilo que passou anos reprimindo, e sua irritação se torna desproporcional. Você pode chamar essa pessoa de arrogante, quando por trás desse julgamento existe uma parte sua querendo ser mais confiante. Pode chamar alguém de egoísta, quando, na verdade, o que incomoda é a capacidade dessa pessoa de proteger as próprias necessidades, enquanto você passou anos sacrificando as suas. Pode desprezar alguém que fala livremente porque passou muito tempo censurando a si mesmo. É por isso que a sombra é tão importante. Ela não é apenas um conjunto de impulsos ruins. Ela contém tudo aquilo que a consciência afastou porque não combinava com a imagem que você queria manter. Uma pessoa pode ter uma sombra cheia de raiva. Outra pode ter uma sombra cheia de coragem, criatividade, desejo, ambição ou vulnerabilidade. Aprendi que tornar-se psicologicamente inteiro não significa ser sempre agradável, nem eliminar todas as emoções que consideramos indesejáveis. Então surge outra pessoa, vivendo abertamente de uma maneira que nós mesmos proibimos em nossa vida. E de repente, ela se torna irritante. Na verdade, pode estar carregando o reflexo de uma possibilidade que deixamos de viver. Aos poucos, as pessoas que antes tinham o poder de perturbar você começam a perder esse poder inconsciente. Elas ainda podem desafiar você, ainda podem decepcionar você, mas já não determinam automaticamente quem você será diante delas. Significa tornar-se consciente das partes de nós mesmos
que antes nos recusávamos a enxergar. Pense em alguém que reclama constantemente porque um colega recebe elogios. Essa pessoa pode insistir que o colega só quer chamar atenção. Talvez o que realmente doa seja perceber que essas pessoas passaram anos trabalhando sem se permitirem pedir reconhecimento. A irritação, então, carrega um desejo escondido. Imagine alguém que fica profundamente incomodado com uma pessoa que expressa uma opinião diferente com confiança. Talvez o verdadeiro conflito não esteja na opinião, mas na liberdade que existe por trás dela. Em algum lugar dentro dessa pessoa existe uma voz que também quer falar. Mas anos de condicionamento ensinaram essa voz a permanecer calada. O outro se torna um lembrete vivo daquilo que foi abandonado. Alguém pode agir mal e ainda assim despertar uma ferida antiga em você. Você pode ter um limite legítimo e mesmo assim expressá-lo com raiva exagerada. Pode estar certo sobre o comportamento do outro e, ao mesmo tempo, estar errado sobre o significado que atribui a ele. Isso não significa que você deva imitar tudo o que não gosta em alguém. Integração não é imitação. Se uma pessoa age com arrogância, você não precisa se tornar arrogante. Em vez disso, pode perguntar que qualidade saudável existe por trás desse comportamento. Pode ser confiança, presença, firmeza ou liberdade para não depender tanto da aprovação dos outros. O mesmo vale para a raiva. Se a raiva de outra pessoa assusta você, talvez nunca tenha aprendido a expressar seus próprios limites. Se a vulnerabilidade emocional de alguém irrita você, talvez tenha aprendido que precisar dos outros é sinal de fraqueza. Se a independência de alguém parece ofensiva, talvez a dependência tenha sido o preço que você pagou para se sentir aceito. O movimento mais importante é sair da condenação e chegar à observação. Na próxima vez que a irritação surgir, separe o comportamento da pessoa da história que você cria imediatamente sobre ela. Observe exatamente o que ela fez. Observe a emoção que isso despertou em você. Observe a intensidade da sua reação. Depois, procure a associação pessoal por trás disso. Você pode encontrar uma regra aprendida na infância, uma antiga humilhação, um desejo proibido ou uma qualidade que secretamente gostaria de possuir. Não sinta vergonha quando encontrar isso. Enfrentar a sombra não significa punir a si mesmo. Significa se libertar. Toda parte de você que se torna consciente perde um pouco do poder de controlar sua vida a partir da escuridão. Sua irritação pode, então, ser mais do que uma emoção desagradável. Ela pode se tornar uma mensageira psicológica, apontando para os lugares onde você ainda está dividido contra si mesmo. E quando você deixa de tratar cada parte desconfortável da sua personalidade como inimiga, começa a recuperar a energia que antes gastava tentando escondê-la. É aí que começa a verdadeira transformação interior. Não quando você deixa de sentir irritação, mas quando se torna consciente o bastante para entender o que essa irritação está tentando revelar. Existe ainda outra forma de projeção, mais difícil de reconhecer, porque nem sempre envolve algo feio dentro de você. Às vezes, a pessoa que irrita você está expressando uma qualidade de que você secretamente precisa, mas aprendeu a esconder. Esse é um dos paradoxos da sombra. Ela pode guardar não apenas sua raiva, inveja, medo ou egoísmo, mas também sua coragem, criatividade, ambição, sensibilidade, independência e liberdade. Uma pessoa pode passar anos acreditando que certas qualidades são perigosas, inadequadas ou egoístas, até encontrar alguém que as expressa com naturalidade e sentir uma resistência imediata. Imagine alguém que, desde a infância, aprendeu a nunca chamar atenção para si. Nesse sentido, algumas das pessoas que você menos gosta de encontrar
podem se tornar alguns dos encontros mais reveladores da sua vida, porque iluminam partes da sua própria mente que talvez você jamais tivesse escolhido conhecer por vontade própria. Aprendeu que ser humilde era algo bom, que falar de si com orgulho era arrogância e que desejar reconhecimento era vergonhoso. Essa pessoa se torna responsável, quieta, prestativa e agradável. A maturidade psicológica consiste em sustentar essas camadas ao mesmo tempo. Quando a irritação surgir, diminua o ritmo, separe o acontecimento da sua interpretação. O que essa pessoa realmente disse ou fez, permaneça nos fatos que podem ser observados. Então encontra alguém que comemora suas próprias conquistas, fala com confiança e não pede desculpas por ocupar seu espaço. A reação pode ser de desprezo. Essa pessoa se acha demais. Talvez exista alguma verdade nesse julgamento, mas por baixo dele pode haver outra verdade mais difícil de aceitar. Uma parte de quem observa também deseja ter permissão para ser vista. A irritação não está necessariamente dizendo torne-se como essa pessoa. O importante não é transformar toda a relação humana em um problema psicológico. É perceber que sua reação emocional pertence a você e, por isso, pode ser compreendida. Sem essa consciência, o comportamento de outra pessoa pode controlar todo o seu estado interior. Pode estar dizendo: existe algo em você que ainda não teve permissão para se desenvolver. Sempre enfatizei que a persona é o rosto social que construímos para viver no mundo. Ela é necessária porque precisamos nos adaptar à família, à comunidade, ao trabalho e aos relacionamentos. Mas, quando essa adaptação se torna exagerada, podemos nos identificar tanto com esse papel que as partes não vividas da personalidade são empurradas para o inconsciente. A criança obediente pode se tornar um adulto cansado, que não consegue dizer não. A criança prática pode se tornar um adulto que, em segredo, deseja criar. A pessoa elogiada por ser forte pode se tornar alguém que não suporta mostrar vulnerabilidade. A pessoa acostumada a agradar todos pode acabar ressentida com quem consegue se colocar em primeiro lugar com segurança. Isso ajuda a entender por que certas pessoas nos incomodam mesmo quando não fizeram nada diretamente contra nós. Alguém que abandona uma carreira segura para seguir algo que considera importante pode irritar quem sacrificou o próprio sonho em nome da estabilidade. Alguém que viaja livremente pode provocar quem passou anos adiando a própria vida até que tudo parecesse seguro. Uma pessoa que diz não sem culpa pode irritar quem vive tentando agradar a todos, porque essa simples recusa mostra quanta liberdade essa pessoa abriu mão. A reação também pode carregar tristeza. Às vezes, não estamos com raiva da liberdade do outro. Estamos lamentando a liberdade que abandonamos em nós mesmos. Por isso, eu aconselharia você a não imitar imediatamente a qualidade que admira ou rejeita. Primeiro, procure entender o que ela representa. Agora existem duas realidades: aquilo que o colega realmente fez e aquilo que esse acontecimento despertou dentro de você. Mas imagine outra situação. Uma pessoa mente para você várias vezes, quebra acordos, manipula sua confiança e continua fazendo isso depois que você deixa seus limites claros. Se a confiança de alguém irrita você, talvez precise desenvolver uma firmeza saudável e não arrogância. Se a independência de alguém incomoda você, talvez precise estabelecer limites mais fortes e não se isolar. Se a criatividade de alguém parece irresponsável, talvez você tenha confundido responsabilidade com o abandono completo da sua imaginação. Se a abertura emocional de alguém deixa você desconfortável, talvez tenha aprendido a sobreviver, tornando-se emocionalmente fechado. Essa diferença é essencial, porque integrar não significa seguir todos os impulsos. Significa recuperar a energia saudável que existe por trás daquilo que foi rejeitado.
A pessoa que parece egoísta pode lembrar você de que também tem o direito de ter necessidades. A pessoa que parece ambiciosa demais pode lembrar que você tem o direito de desejar conquistas. A pessoa que parece despreocupada pode despertar a parte de você que esqueceu como viver com espontaneidade. E às vezes, a irritação mais forte aparece justamente onde está escondido o maior potencial psicológico. Tenho visto como é fácil para o ser humano ser bem-sucedido em viver uma vida criada por outras pessoas. Pode ter uma carreira respeitável, um relacionamento considerado correto, uma rotina previsível e a aprovação de todos ao redor, enquanto por dentro cresce a sensação de que algo essencial ficou para trás. O problema mais profundo nem sempre é o fracasso. Às vezes, é ter sucesso sem autenticidade. A consciência começa quando você aceita investigar, em vez de culpar imediatamente. Imagine um homem que sente ressentimento sempre que seu colega recebe reconhecimento. No começo, ele pode dizer a si mesmo que o colega só quer chamar atenção. Você pode se tornar muito competente em ser a pessoa que todos esperavam, enquanto se afasta cada vez mais de quem realmente é. Com o tempo, a psique começa a exigir atenção. Isso pode surgir como inquietação, vazio, insatisfação constante, inveja, irritação ou uma fascinação difícil de explicar por alguém que vive de outra maneira. Essas reações podem ser sinais que apontam para uma vida que não foi vivida. O desafio é escutar esses sinais sem destruir tudo por impulso. Você não precisa abandonar suas responsabilidades de uma hora para outra. Precisa começar a recuperar pequenas partes de si mesmo. Diga uma opinião sincera quando normalmente escolheria ficar em silêncio. Volte a uma atividade que abandonou porque alguém disse que ela não era prática. Estabeleça um limite sem precisar dar explicações demais. Permita-se desejar alguma coisa sem julgar imediatamente esse desejo. Esses pequenos atos podem revelar aquilo que estava esperando por baixo da persona. Por isso, a pessoa que irrita você talvez esteja mostrando mais do que algo de que você não gosta. Ela pode estar demonstrando uma possibilidade que você esqueceu que também existe dentro de você. Quando reconhece essa possibilidade, sua relação com essa pessoa pode mudar, mesmo que ela nunca mude. Você já não precisa adorá-la, imitá-la ou condená-la. Apenas entende aquilo que ela despertou em você. Esse é um movimento profundo em direção à individuação, porque você começa a recuperar partes da sua vida que entregou apenas para continuar sendo aceito. Você percebe que ser autêntico não significa tornar-se egoísta ou rebelde. Isso significa ser honesto o bastante para distinguir aquilo que realmente pertence a você daquilo que foi colocado sobre você pelo medo, pelas expectativas e pelos condicionamentos. Às vezes, a pessoa que você não suporta não está ali para se tornar sua inimiga. Ela pode estar ali sem perceber para lembrar você da pessoa que nunca teve permissão para ser. A consciência exige paciência. Se sua raiva revela uma ferida, você pode cuidar de algo que precisa ser curado. Se ela revela um desejo que você não se permitia admitir, pode recuperar uma parte de si mesmo. Se revela um limite que foi ultrapassado, você pode proteger algo importante. Existe um perigo na reflexão psicológica que quero que você entenda bem. Depois que você descobre a projeção, pode começar a se culpar por todo o conflito. Pode pensar que, sempre que alguém irrita você, o problema deve estar escondido dentro de você. Isso não é maturidade. Às vezes, a outra pessoa realmente age mal. Às vezes, alguém mente, manipula, humilha, desrespeita ou ultrapassa seus limites repetidamente. Nesses momentos, a raiva pode ser um sinal saudável de que algo importante foi violado. Eu nunca gostaria que você usasse o inconsciente como desculpa para ignorar a realidade.
A tarefa é distinguir o que pertence a você daquilo que pertence ao outro. Imagine alguém que interrompe você o tempo todo, despreza suas opiniões e depois chama você de sensível demais quando reclama. Se você pensar imediatamente, talvez isso seja apenas a minha sombra, pode estar abandonando a si mesmo. Existe uma diferença profunda entre examinar a si mesmo e invalidar a si mesmo. O autoexame pergunta o que sua reação revela. A autoinvalidação diz que sua percepção não merece confiança. Por isso, eu observaria a proporção entre o acontecimento e a intensidade da reação emocional. Um colega faz um comentário descuidado, mas você continua furioso por horas, repetindo aquilo na cabeça. O comentário pode realmente ter sido insensível, mas a intensidade da reação sugere que algo mais antigo foi tocado. Talvez aquele tom lembre alguém que já humilhou você. Talvez desperte um velho medo de ser insignificante. Sua raiva pode ser proporcional ao que aconteceu. Sua tarefa não é inventar uma razão para continuar suportando aquilo. Talvez seja reconhecer que a relação se tornou prejudicial e agir de acordo com isso. A projeção e a percepção verdadeira podem existir ao mesmo tempo. Se esse comportamento continuar, o que seria necessário para responder de uma maneira saudável? Esses passos transformam uma reação automática em uma escolha consciente. A vida moderna torna isso difícil, porque estamos sempre vendo apenas fragmentos das pessoas, e não o ser humano inteiro. Uma mensagem, uma fotografia, uma frase confiante ou um momento de sucesso pode provocar reações enormes, porque a mente preenche aquilo que não consegue enxergar. Podemos julgar alguém como arrogante depois de ver apenas alguns segundos de sua vida, ou sentir raiva do sucesso de alguém sem saber o que essa pessoa enfrentou para chegar até ali. A psique cria uma história e depois reagimos a essa história como se ela fosse a realidade. Se perceber que você e outra pessoa são simplesmente incompatíveis, pode aceitar isso sem transformar a diferença em uma guerra. Você não precisa transformar toda pessoa difícil em uma lição psicológica, nem precisa acreditar que todo conflito é culpa sua. Às vezes, a resposta consciente é falar com clareza, afastar-se ou não permitir mais que alguém entre na sua vida. O objetivo não é acabar com a raiva, mas impedir que a raiva acabe com seu bom senso. Suas emoções podem ser mensageiras sem se tornarem suas donas. A lição nem sempre é confortável e nem sempre é agradável ao ego, mas o desconforto pode ter valor quando conduz a uma consciência maior. Eu não pediria que você amasse todas as pessoas difíceis. Pediria apenas que tivesse curiosidade sobre o que acontece dentro de você quando elas aparecem. Quando você aprende a escutá-las sem obedecer cegamente, desenvolve discernimento. Isso significa reconhecer quando o mundo realmente ultrapassou um limite e quando apenas tocou em algo que ainda não foi resolvido dentro de você. Você pode assumir responsabilidade pelas suas projeções sem assumir responsabilidade pelas escolhas de outra pessoa. Essa é uma forma de maturidade psicológica, olhar para dentro sem perder a coragem de enxergar o que acontece fora. Quando você deixa de perguntar por que certas pessoas são tão difíceis e começa a perguntar o que sua reação diante delas está revelando, alguma coisa muda dentro de você. A pessoa difícil pode continuar sendo difícil, mas você já não fica totalmente à mercê da sua reação emocional. Eu consideraria esse um dos usos mais valiosos da consciência psicológica. Permitir que os relacionamentos revelem padrões inconscientes que a reflexão comum muitas vezes não consegue alcançar. Uma pessoa que irrita você repetidamente pode se tornar uma professora inesperada. Não porque tudo que ela faz seja aceitável, mas porque sua reação traz informações sobre o seu mundo interior.
Pense na pessoa impaciente que faz você ficar imediatamente na defensiva. Talvez a impaciência dela toque seu medo de conflitos. Pense na pessoa arrogante que desperta sua fúria. Talvez a confiança dela desperte uma ambição que você nunca se permitiu reconhecer. Pense na pessoa emocionalmente distante que continua ocupando seus pensamentos muito depois de um encontro. Talvez essa distância tenha tocado um antigo medo de ser abandonado. Considere alguém que busca a atenção o tempo todo. Talvez esse comportamento revele em você um desejo que não se permite reconhecer. O desejo de ser visto e valorizado. Alguém manda uma mensagem fria e seu humor desaba. Alguém recebe um elogio e você se sente menor. Alguém ignora você e passa a noite pensando no que fez de errado. Alguém tem sucesso e você começa a comparar sua vida com a dela. Em todos esses casos, o acontecimento externo pode ser real, mas é o significado que sua mente dá a ele que determina grande parte do seu sofrimento. Isso se torna ainda mais forte na vida moderna, em que as redes sociais mostram o tempo todo apenas pequenos pedaços escolhidos da vida dos outros. Você vê o sucesso de alguém, mas não vê suas dúvidas. Vê sua confiança, mas não vê seus medos escondidos. Vê o relacionamento, mas não vê as brigas. Vê a conquista, mas não vê os anos de fracasso que vieram antes dela. Mesmo assim, o inconsciente preenche o que falta e, de repente, um pequeno fragmento se transforma em uma história inteira. Você começa a reagir a uma pessoa imaginada e não a um ser humano completo. Por isso, eu aconselharia você a tratar suas reações emocionais como sinais e não como sentenças. Uma reação não prova automaticamente que alguém é mau. Nem significa necessariamente que você esteja projetando algo. Ela apenas mostra que alguma coisa foi despertada dentro de você. E isso já é suficiente para merecer atenção. Pense nessa reação como um alarme. O alarme avisa que algo precisa ser investigado, mas não revela sozinho a causa. Talvez exista um perigo verdadeiro. Talvez uma ferida antiga tenha sido tocada. Talvez você esteja diante de uma qualidade que rejeitou em si mesmo. Talvez a relação seja simplesmente incompatível. Mas, ao observar melhor sua reação, percebe que passou anos acreditando que pedir reconhecimento era sinal de fraqueza. Ele trabalha muito, permanece calado e, no fundo, espera que os outros percebam seu esforço. Seu colega fala abertamente sobre suas conquistas e essa liberdade o incomoda. Sem querer, o colega revelou uma necessidade que estava escondida. A solução não é prejudicá-lo, é aprender a reconhecer o próprio trabalho sem sentir vergonha. Ou imagine uma mulher que fica profundamente irritada sempre que seu parceiro pede segurança e carinho. Ela diz a si mesma que ele é dependente demais, mas aos poucos percebe que a dependência a assusta porque aprendeu cedo que precisar de outra pessoa significa ficar vulnerável. O parceiro dela tocou em uma parte que ela manteve sob controle durante anos. Ela não precisa se tornar dependente. Em vez de perguntar apenas o que a outra pessoa deveria mudar, você começa a perguntar o que pode compreender, desenvolver ou proteger dentro de si. Isso não faz de você uma pessoa passiva. Pelo contrário, a consciência amplia suas escolhas. Você pode estabelecer um limite sem ódio. Pode discordar sem precisar destruir o outro por dentro. Pode sair de uma relação sem carregar aquela pessoa na mente durante anos. Pode admirar uma qualidade sem idealizar quem a possui. Pode reconhecer a inveja sem sentir vergonha de si mesmo. Pode sentir raiva sem permitir que ela controle você. Essa é a diferença entre reagir e responder. A reação é imediata, automática, e muitas vezes nasce de padrões antigos. A resposta contém um pequeno momento de consciência entre o estímulo e a ação. Esse pequeno espaço pode mudar completamente uma vida.
A pessoa que desperta sua irritação pode, sem jamais ter essa intenção, tornar-se uma espécie de professora. Ela pode revelar seu medo, seu desejo, sua ferida, seu limite ou um potencial que ainda não foi desenvolvido. Porque quando você entende o significado psicológico da sua reação, recupera algo que antes pertencia ao inconsciente. Você se torna menos dependente de que o mundo se comporte exatamente como deseja, para conseguir sentir estabilidade interior. Você se torna observador da própria vida interior e, desse lugar, conquista a liberdade de escolher o próximo passo. Deixe essa palavra lembrar você de que toda reação intensa pode se transformar em uma oportunidade de consciência e crescimento. Agora, olhe para o próximo vídeo que aparece na sua tela. Ele vai levar você um passo adiante nessa jornada de sabedoria, ajudando a compreender melhor a si mesmo e a se tornar uma pessoa melhor do que é hoje. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.